Essa aqui é uma IA francesa que já no plano gratuito oferece a possibilidade de criar e visualizar códigos para aplicativos simples, fazer buscas na internet, anexar PDFs ou imagens, criar imagens, editar textos com a função de Canvas e até mesmo criar o que eles estão chamando de agentes. E para começar a usar é só entrar nesse site chat.mistral.ai, onde mesmo sem se cadastrar já é possível conversar com o chat usando aqui as funcionalidades básicas com ou sem buscas na internet. E para usar todos os recursos, basta clicar em cadastrar e criar uma conta gratuita com o método da sua preferência. E já na área logada você vai ter acesso a todas essas funções. Eu vou começar ligando o Canvas e pedir que a IA utilize o Canvas e crie um aplicativo simples no estilo lista de tarefas. E pronto, rapidamente ele escreveu o código que a gente consegue pré-visualizar com esse olhinho aqui e começar a usar para inserir qualquer tarefa aqui na nossa to-do list. Vou selecionar uma data e adicionar tarefa. Aqui eu tenho essa caixinha que eu posso marcar, riscar e até remover essa tarefa. E você ainda pode usar o Canvas simples para editar textos, como eu fiz nessa conversa. Aqui, se eu abrir o Canvas, você vai ver que eu comecei pedindo que ele criasse um artigo para blog sobre o surgimento e evolução da internet. E agora, aqui pelo painel do Canvas, eu posso selecionar um trecho do artigo e usar essa caixinha para pedir as alterações que eu quiser. Aqui eu vou pedir que ele transforme o parágrafo em uma lista com bullet points. Você vê que primeiro ele fez a alteração aqui na parte direita da tela e depois começou a reescrever o artigo apenas para modificar essa parte, esse trecho que eu pedi que ele transformasse em bullet points. E aqui nós temos o artigo já reescrito com essas alterações que são exatamente essas que constam aqui. Um outro recurso interessante é a criação de agentes. Você pode digitar arroba, escolher um agente que você já tenha criado anteriormente ou criar um agente do zero. Nessa tela é só dar um nome ao seu agente e definir as instruções que você quer que ele siga. E apesar de eles estarem usando aqui o termo agentes, a verdade é que não são agentes autônomos. Essa funcionalidade ela se aproxima bastante aos GPTs customizados que a gente tem lá no ChatGPT. Então eles estão muito mais para assistentes do que agentes propriamente ditos. Mas ainda assim é uma função interessante. Aqui, por exemplo, eu tenho esse agente que é o mapeador, cuja função é mapear os pontos principais dentro de um bloco de texto grande e criar uma estrutura de tópicos para facilitar a leitura e o estudo. E você viu que eu não precisei dar nenhuma instrução aqui nessa conversa. Eu simplesmente acionei esse agente, o mapeador, inseri aqui o bloco de texto que eu queria que ele organizasse. Você vê que é um texto sobre o surgimento da inteligência artificial e ele criou esse mapa mental aqui, essa estrutura de tópicos que mais adiante a gente vai transformar em um mapa mental. Então agora eu vou copiar essa resposta que ele acabou de criar, acionar um outro agente que é o empacotador. Vou colar aqui a resposta anterior, que é essa estrutura de tópicos, e rapidamente a gente pegou esse conteúdo que eu forneci para ele anteriormente e empacotou em um código que, quando é executado, exibe esse mapa mental. Ou seja, essas informações elas foram simplesmente organizadas aqui em forma de mapa mental. E é claro que esses são apenas alguns exemplos, você pode criar agentes aqui para as mais diversas tarefas. E você ainda pode usar o LeChat para criar imagens, como eu fiz aqui nessa outra conversa. Basta você pedir que a IA crie uma imagem para representar a cena que você tem em mente, e ele vai fazer aqui para você. Nesse caso, ele levou cerca de 4 segundos para criar essa imagem que eu pedi. E aqui, antes de dar o comando, é importante clicar nessa setinha e selecionar geração de imagem. Que eu vou pedir para ele criar mais uma, agora cria uma imagem sobre o mesmo tema, mas com uma visão aérea. E aqui nós temos essa nova imagem mantendo a mesma temática, apenas alterando a perspectiva, conforme eu pedi no meu prompt anterior.